uma dica especial pra quem gosta de suspense. Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de leitura de Sob a Lua e Lobos, primeiro volume da trilogia Em Algum Lugar da Floresta, escrito pelo Eduardo Corazza. Vou deixar pra vocês aqui embaixo o link pra vocês conhecerem um pouco mais sobre esse livro. Ele tá disponível pra compra, tanto como livro físico quanto como e-book, então você pode escolher aí qual formato de leitura mais te agrada. E eu vou contar pra vocês agora um pouquinho sobre essa trama e sobre o que eu achei dela, então bora lá. Antes de começar o vídeo, vou deixar aqui um alerta de gatilho. Tem cenas de violência de diversas formas, então se esse aí é um tema pra você difícil de lidar, talvez não seja uma leitura para você. Sob a Lua e Lobos vai contar a história do Thor. No prólogo do livro a gente tem esse protagonista já no auge dos seus 40 anos e ele tá contando um pouco sobre a sua profissão e as situações que passou que o fizeram necessitar de ajuda médica. Então a gente sabe que ele passou por algumas situações complicadas e ele começa a contar pra gente essas situações. Nesse primeiro volume da trilogia, a gente vai conhecer um Thor que aos 28 anos ganha a primeira grande missão no FBI. O Thor, ele vem de uma família muito abastada, de uma família muito rica, e ele tinha algumas incitações familiares ali pra seguir, sabe? Algumas carreiras que a família já seguia e que ele poderia ali se guiar. Mas ele sempre gostou da aura de mistério, de desafios, e por conta disso ele entrou na academia de polícia. O Thor, ele é norueguês, mas a família toda se mudou para os Estados Unidos por conta de negócios do pai dele, então ele cresceu nos Estados Unidos e aos 25 anos ele entrou no FBI como psicólogo forense e ele tem uma especialidade que é em traçar perfis de psicopatas, então ele é muito requisitado nessa área, mas ele ainda é um novato no FBI, então ele não faz trabalho de campo, ele só fica realmente ali dentro dos prédios, então ele só fica fazendo um trabalho mais administrativo. E aí um grande caso está sendo agora abordado dentro do FBI e o Thor acaba sendo escolhido para essa missão e ele vai junto com o Ivan, que é um agente mais velho, que já tem seus 40 anos, e essa missão vai ser complicada porque é fora da jurisdição deles, eles vão ter que sair dos Estados Unidos, mais especificamente eles vão ter que partir para o leste da Europa, para uma parte ali em que o Thor, né, tem base familiar e que o Ivan também tem, já que ele é ucraniano. E o que eles vão buscar por lá? Eles sabem que existe uma máfia que é responsável por tráfico humano e que tá levando algumas garotas dos Estados Unidos e de outras partes do mundo para lá, para esse lugar, e que lá, né, essas garotas passam por situações muito complicadas. E realmente o que eles precisam é prender essas pessoas, é saber um pouco mais sobre essa máfia, então eles vão ser agentes infiltrados para ajudar o FBI nessa prisão futura. E aí o Thor vai junto com o Ivan nessa missão e ele precisa aprender algumas coisas, então a gente acompanha, né, eles criando o disfarce que eles vão utilizar lá e eles também chegando lá e conhecendo o terreno e começando a colocar em prática, né, a missão de fato. O livro discorre então em torno do que eles vão fazer nesse lugar no leste europeu e do contato que eles vão ter com esses mafiosos. O livro foi muito surpreendente nas suas formas de apresentar a história, porque o Thor parecia ser ali uma pessoa de um jeito e ao longo da leitura eu fui descobrindo uma outra personalidade do protagonista e eu achei isso muito incrível. Eu gostei também que eu fui surpreendida em muitos pontos. Não é um livro que tem um super plot, sabe? É um livro com vários subplots e em cada um desses subplots eu fui surpreendida porque eram situações que eu não tava esperando. Então o autor conseguiu fazer várias reviravoltas ao longo da trama sem deixar ela cansativa, sabe? É uma trama que corre muito bem porque a gente vai tendo vários detalhes ao longo dela. A forma como ele apresenta também toda a situação policial, parece que ele fez um trabalho de pesquisa muito interessante. A parte também da psicologia e da necessidade, né, de você se utilizar disso em situações de risco, eu também achei bem bacana. E a forma como ele aborda realmente as facilidades no quesito de você traficar pessoas, de você enganar pessoas, levar elas para outros países e a partir de então essas pessoas ficam à mercê dessa galera, né? Porque não tem como voltar para casa, perdem seus documentos, enfim. O Thor, ele é um personagem muito interessante porque ele é meio introspectivo, sabe? Ele vai dando muito dele pra gente ao longo da leitura, então a gente vai conhecendo muito dele, mas ao mesmo tempo eu sentia muito que ele tava guardando algumas coisas, sabe? Que ele não revelava tudo. A gente vê um pedaço dele, mas parece que a gente não enxerga o todo do protagonista. Eu acho essa aura de suspense muito interessante em
em livros desse gênero, porque faz com que a gente queira descobrir a real índole dele, se ele é uma pessoa realmente boa, se ele é uma pessoa que talvez trapaceasse em algum ponto, e enfim, a gente vai conhecendo isso. Uma coisa que eu achei bem legal é que eu tava esperando que uma coisa que acontece no meio do livro fosse ser o final, então do meio pro final, pra mim, foram plots de muita surpresa, sabe? E eu gostei de como o autor conseguiu desenvolver isso. O desenvolvimento do livro, ele tem algumas falhas, de fato, falta um pouquinho de edição, sabe? Eu senti que em alguns pontos a escrita dele tava muito crua, e eu não me senti dentro da trama, eu me senti meio que uma espectadora observando alguém contar uma história, e eu gosto mais da sensação de ser parte dessa história, sabe? No entanto, o Eduardo, ele sabe ambientar bastante, então eu conseguia enxergar muito bem os lugares que ele estava contando, a forma como as coisas estavam acontecendo, mesmo que em algumas cenas fosse um tanto quanto confuso, mas nos pontos principais da trama eu consegui enxergar isso de uma maneira assim bem verossímil. Eu fiquei curiosa para saber como vai ser os próximos volumes da trilogia, porque a gente conhece, como eu já falei pra vocês no prólogo, o protagonista, né, mais maduro, então a gente sabe que ele já passou por outras situações ali. E quando a gente termina esse primeiro livro, ele ainda tá ali nos seus 20 e poucos anos, então eu acredito que nos próximos 2 volumes da trilogia ele vai explorar outras situações que esse protagonista passou, e eu fiquei curiosa pra saber como é que ele vai fazer, como é que ele vai desenvolver essas outras histórias até chegar no ponto em que o prólogo é apresentado. Pra quem gosta de suspense, eu acho que vai ser uma pedida bem bacana. O autor, ele vai subir uma atualização do livro em breve na Amazon, então fiquem de olho porque vai vir uma edição nova, e eu acredito que boa parte desses problemas de desenvolvimento de narrativa que eu encontrei ao longo do livro vão ser solucionados. Tô bem curiosa pra saber o que ele vai fazer nos próximos volumes, espero que não demore muito pra lançar, mas me conta aqui se você já teve algum contato com Sob a Lua e Lobos, o que você achou dessa sinopse, se você ficou interessado. Fiquei curiosa pra conhecer um pouco mais profundamente alguns outros personagens que foram apresentados na trama, e tô ansiosa pra saber o que a gente vai ter nos próximos volumes. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu espero muito que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau! Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar